Olá, meus caros, tudo bem? Nós estamos então chegando, a partir desse instante, para mais um dos nossos importantes encontros relacionados aos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos hoje indo para o 39º Sutra. Nós estamos saindo então da casa de número 30, relacionados aos Sutras, 30, 31, 32, 39, e vamos entrar em mais uma casa decimal, a casa dos 40 Sutras, no próximo encontro. E é motivo de muita satisfação poder contar com todas as energias cósmicas, é uma alegria muito plena poder contar com todo o auxílio profundo dos nossos grandiosos mestres, que de uma forma ou de outra nos canalizam, nos trazem orientações, nos conduzem a sempre estar de uma forma ou outra sintonizados e aspirado, ou seria inspirado pelas palavras mais elevadas para o momento. O objetivo desse Yoga Sutras, sempre foi nunca aqui querer colocar-me na posição de instrutor, de professor, de uma pessoa versada, uma pessoa de domínio, mas é falar a palavra popular, trazer a palavra popular, as observações de uma forma prática, entendível, no senso comum, no senso raso, com uma forma bem tranquila de se falar, de se comunicar, para que aqueles que estão pela primeira vez, ou simplesmente caíram nesses vídeos observados na internet, possam ter acesso a essa chave. Evidentemente que esse material é um material que vai romper-se no tempo. Não é um material para hoje. É um material para estar na nuvem, para lá permanecer na nuvem, uma catalogação de um conteúdo que, quando for necessário, poderá, e se caso for necessário que assim seja, estará disponível para ser ele um grande catalisador, uma mola propulsora de vertência espiritual. Quando senti dentro do coração que deveria erigir a obra, que deveria colocar a mão à obra, que deveria fazer, nunca foi para eu aparecer, mas foi sempre para o yoga aparecer, para o caminho do yogi, para a reverência dos mestres, para que os mestres aqui possam ter a preferência nas suas manifestações e para que o yogi fique sempre evidenciado. Nunca em nenhum momento, ou se caso isso ocorreu, é falha estrutural desse aprendiz imperfeito que se mostra, mas é uma falha estrutural, mas aqui sempre o objetivo foi fazer com que o yoga esteja na frente, e nunca uma autopropaganda, uma autobiografia, está fazendo com que este nome floresça, que o meu nome floresça, que eu esteja aparecendo. Nunca foi isso. Talvez a imperfeição do meu ser possa ter perfeccionado diversas vezes isso no caminho. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é o respeito aos mestres. O objetivo é o respeito ao yoga. É fazer com que a nossa Raja Yoga esteja vertendo e presente aonde sempre esteve, na liderança espiritual da nossa humanidade. Quando você se projeta para a espiritualidade profunda, você se afasta da sociedade, no sentido não físico, mas mental, espiritual. Você está afastado de todo o senso comum, do senso coletivo. Mas se você começa a se conectar com uma grandiosa e evoluída hierarquia espiritual, você começa a se conectar não concretamente, mas abstratamente, mas está junto com ela. Não concreto, não visível, não audível, não é os olhos e os ouvidos que vê, é a essência de cada um de nós que se conecta. E essa hierarquia é a vanguardeira de toda a sociedade. Essa hierarquia é a que está à frente, essa hierarquia é o que está à destra,
ela é a condutora no plano profundo de toda a sociedade. Evidentemente que esse trabalho não é visível concretamente, de olhos abertos. É preciso ter, né, um olho apurado, refinado para entender. Mas é esta hierarquia que está à frente do comando de todas as coisas. É essa hierarquia dos ascensos, dos grandiosos mestres, é que verte toda a direcionabilidade para a Terra. Aqui nós estamos, né, simplesmente dentro desses sarcófagos, desses corpos, estamos aprisionados, cumprindo os roteiros para quais fomos designados para o período do agora. Mas somos assessorados plenamente pelos grandiosos mestres. Sábio e feliz, alegre é aquele que é humilde e brando, porque está conectado com eles. Está aí com eles, conectado com eles. Você que já tem, né, frouxo esses laços das amarras físicas e está conectado com o yoga, está ascendente com os mestres, afinado com os mestres. Você também já está no senso coletivo, atuando pela grande uniformidade da massa, da evolução coletiva da nossa humanidade, né? Veja que é muito simples, né? Não há convite, não há ingresso, não há pedágio. Há só uma moeda, né? A moeda do amor. A moeda da paz, a moeda da libertação das escravidões. Há somente isso, para que se esteja junto com esses mestres. Nada é exigido, nada é cobrado. É só verter-se em amor, em bondade e estará na companhia dos mestres. Nós vamos falar hoje no 39º Sutra, né? O Sutra de hoje é um assunto bastante, não dá para se dizer mais intrigante. Ele é bastante intrigante, talvez, a quem nunca ouviu mencionar, quem nunca se aprofundou, né, talvez em alguma vertente espiritualista, né? Aí daria sim. Aí daria para dizer que você talvez seja uma novidade esse assunto aqui, né? Mas quando a gente vai mergulhar nesse assunto, esse assunto é um assunto de um amplo domínio do yoga, né? Tem grandiosos mestres que entendem tudo isso. O próprio yoga fala sobre isso em muitas oportunidades, né? Ele vai trazer também a compreensão para grandes reflexões. Não podemos generalizar, mas a gente vai poder trazer aqui alguns exemplos de coisas que nós ouvimos falar nesse mundo, que são ventiladas, e a gente pode meditá-las, né? Mesmo que se for ou não for, mas deixá-las aqui pelo menos para alguma meditação, não a conclusiva no resultado do entendimento, mas que para nós podemos, né, fazer balanços dessas situações, dessas observações. Acho que é muito importante. É de uma elevada importância mesmo, né? Eu vou passar o título do assunto e depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né? O título do nosso sutra de hoje diz assim, ó: a mente, Chitta, pode entrar no corpo do outro por meio do relaxamento da causa da escravidão e da posse do conhecimento das passagens. Tá? Pronto. Ponto. Segura aqui. Interessante, né? Intrigante o assunto, interessante o assunto. Mas tem dois pontos que nós vamos nos deter hoje aqui. Dois pontos importantes para a vertência yoga, né? Causa da escravidão, conhecimento de passagens, tá? Dois pontos importantíssimos para conhecimentos yogis, né? De yoga. Ou yogic, né? Não sei se a palavra existe, mas para o nosso conhecimento de hoje. Mas a gente vai aproveitar
e vamos, por enquanto, caminhar, né, na esfera do senso comum, e depois nós vamos mergulhar, então, na esfera do que o yoga nos diz. Até porque eu observo, né, a gente está sempre fazendo aqui as observações num livro do Timing, né? Esse livro aqui do Timing. O meu está judiado, gente. É uma grande obra que me acompanha há muitos anos. Eu sei, ainda me serve, né? Ainda me serve. Poderia comprar um outro livro novo, mas esse aqui ainda me serve. É um livro que veio de muito longe, mas foi feito para mim, tá? E claro que para cada um que toma posse dele. Nós vamos estar aqui nesse exato momento, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre, talvez, um pouco pelo conhecimento comum, porque o Timing também se preocupa com isso. O Timing fala também pelo lado do senso comum, né? E ele, inclusive, vem tirar algumas arestas, podar algumas dúvidas e tal. Mas, posteriormente, no final, ele traz um conhecimento yoga profundo, né? Então, os passos são praticamente o mesmo. Antes de nós mergulharmos em tudo isso, as pessoas que têm uma frequência em espiritismo, umbanda, né, as pessoas que frequentam mais uma senda espiritual já ouviram falar de passagens, né? Há um médium, né, sentado numa mesa, ou muitas vezes, né, o médium fica ali dançando, fazendo danças, né, e fazendo girando, o que eles falam, né, a gira, para que possa o espírito adentrar o seu corpo, né? E naquele exato momento ele serve de instrumento, né, de passagem para o espírito, né? As pessoas das casas kardecistas, as casas espiritualistas já comumente veem isso, né, de forma comum. Aí naquele exato momento, muitas vezes, revela-se a inferioridade do irmão, desse irmão que ali vem, e ele é prestado um auxílio. Há uma equipe, né, ali de irmãos, física, há uma equipe espiritual, e ali é prestado um auxílio, né? Esse espírito, ele utiliza do corpo do médium, né, do denominado médium de passagem é chamado esse médium, e ele usa desse corpo para, né, que possa se comunicar aos presentes físicos. Eu já participei de grupos, participo, né, de grupos desse sentido, e já muitas deliberações fomos feitas na tratativas desse assunto, né? E um dos assuntos que uma vez eu questionei, eu vou relatar porque é importante para esse momento, né? Se está tudo na espiritualidade, porque precisa um espírito necessitar de uma passagem num corpo físico para que seja ajudado por outro espírito, né? Se ambos já estão na espiritualidade, por que não se ajudam entre si por lá, né? Olha que interessante. Nós estamos trabalhando com essas ponderações de senso comum para poder entender o desfecho aqui, tá? Olha que importante. Aí foi o nosso instrutor nos disse que é como se fosse, vamos botar assim, cascas de cebola, né? Os planos. Há muitos desdobramentos entre planos. E quando você está num plano muito denso da matéria, você não consegue migrar automaticamente ao plano refinado. E muitas vezes há sequelas, lacunas, há por parte desse espírito sofredor, desse irmão que está em batalha, um grande apego. Ou ele não somente o apego, mas necessidade de energias materializadas. Ou elementos nesse sentido, né, para a sua percepção. Então, ele é auxiliado nesse momento. Então, um grupo orientado por uma hierarquia, por um grupo espiritual, permite que esse irmão se manifeste por intermédio desse médium e seja auxiliado. Ele aparece no auxílio.
Talvez para vocês que nunca ouviram falar disso, as pessoas que nunca ouviram comentar sobre isso, né? Ou as pessoas que estão assistindo aqui, estão duvidando, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que isso, tudo que não está no nosso domínio consciencial, ou seja, tudo que nós não vimos, não experienciamos, não vemos, é natural nós julgarmos como não sendo verdade. É muito natural. Mas quando nós estamos vendo isso, participando, mexendo nisso, a gente não só vê como é do senso comum, mas como é muito natural para quem está envolvido nessas atividades, nessas práticas, né? É muito natural tudo isso. E aí o espírito vem, né? Inclusive a pessoa faz assim, né? Dá umas tremidas, tem uns que tremem, tem uns que fazem assim, tem uns que fazem assim, dão aquela respirada profunda, tem uns que cai a cabeça, né? Tem uns que... Cada um faz né? Há um movimento característico de que... É nos orientado também através desses estudos, diz que esse irmão, ele se coloca, o irmão dono do seu corpo, se coloca, arreda-se e coloca a seu lado. O que é arreda-se e coloca a seu lado? É um termo concreto para entender algo abstrato, né? Nós lembramos que nós temos o nosso invólucro energético, né? E existe o chamado cordão fio de prata. Então, por mais que ele se afaste um pouco no senso do eixo magnético do seu corpo físico, ele não abandona totalmente o seu corpo físico. Alguns estão ali despertos, juntos, veem a manifestação, vê o que o espírito está comentando, o irmão, né, manifestando, participando, ele percebe o que ele diz, as palavras que ele fala. Tem outros que não, né? Tem outros que apagam tudo, não lembram de nada, não têm sensações de nada. Alguns sentem as dores, sentem as manifestações, sentem um monte de coisa junto, né? Tem as particularidades dessas manifestações por parte do proprietário desse corpo, né? E posteriormente ao término do auxílio, o doutrinador, que é o magnetizador, também auxiliado, né? Estaria muitas vezes somente de instrumento e diz assim: siga, né, meu filho? Está pronto, vá com esses irmãos, você está sendo agora atendido, siga o teu caminho, vá com eles, e nós encerramos aqui, que assim seja. Aí a pessoa murcha, né? Ou seja, conduziu-se para a frente. E a pessoa restabelece, recupera a sua lucidez, né, o proprietário do corpo, e tudo tranquilo. Continua ele, né, aguardando próxima manifestação. Tá? Mas aqui a gente pode mergulhar um pouco mais profundo, né? Eu estou falando coisas, vou mergulhar mais profundo, porque Taime se preocupou em trazer um preâmbulo de informações também voltadas aqui em sentidos. E aqui até se transforma isso eu vou passar para vocês algo que seria até especulativo. O que eu quero denominar aqui com especulativo? São coisas que eu ouvi falar. Eu ouvi falar em palestras, eu ouvi falar quando nós estamos reunidos com mestres, pessoas de estudos, né, relacionados à espiritualidade, e eles comentam suas histórias. Não há como nós termos comprovação, né, a olhos nus, porque nós não estamos no senso de hierarquia preparados para perceber. Mas são esses irmãos missionários que estão por aí e que estão realizando grandes empreendimentos no trabalho da humanidade, e muitas vezes não são eles. Eles cedem, emprestam seus corpos, ou seus corpos são emprestados para que outros assumam o trabalho. Tá? Depois, dito isso, parece ser meio confuso, vamos alguns relatos, né? Diz que Cristo, quando eu diz que, não estou afirmando, comentários que nos chegam, né? Mas diz que Jesus Cristo, ele era um ser planetário, né? Inclusive, alguns já devem ter vocês ouvido a denominação do Cristo planetário, né? O Cristo planetário, ou o Cristo solar. O Cristo solar, né?
Ah, sim, né? Manifestava-se nele Cristo, né? Preste atenção. O que eu quero dizer? Porque diz que algumas pessoas dizem, ventilam essa informação, tenham crença nessa informação, que Cristo era uma pessoa comum, né? Que esse Cristo era uma pessoa comum, mas que ele, né, através de práticas relacionadas a vertentes yoga que praticou na sua mocidade, até antes dos seus 30 anos, conferiu-lhe, né, o apreço por um grandioso mestre, né, a entidade solar, a entidade crística planetária. Conseguiu chegar até essa hierarquia, não foi fácil, e manifestava essa entidade para fins do seu trabalho. Cristo, então, utilizava, né, Cristo solar, utilizava o corpo de Cristo, Cristo terreno, para utilizar pelas suas andanças, né? Inclusive, um dos efeitos que se aponta para isso, no momento de uma transfiguração, e as revelações das entidades espirituais que juntos estavam com Cristo, né? Que ali juntos estavam, performavam um trabalho e tudo mais. Eu estou aqui afirmando, eu estou aqui discordando, até porque a ideia é a base do raciocínio, né? Não é debater esse assunto, é trazer base do raciocínio do que nós queremos aqui dizer. Então pode analisar que dizia que Cristo solar, Cristo planetário, né, esse Cristo, essa entidade, manifestava no corpo desse Cristo menor, né? Dessa pessoa de Cristo, que ele se arredava para o lado e quem assumia o corpo para a finalidade desse trabalho era essa entidade. Então eu disse que era dado uma passagem. Tá? Olha só que interessante isso, né? Algumas pessoas dizem isso. Outras pessoas dizem também que os grandes, não em sua maioria, não generalizando evidentemente, mas que grandes mestres da humanidade, não todos, mas alguns muito importantes, inclusive eles deixam marcas muito fortes, eles deixam pegadas que são registradas numa mudança significativa num grande povo, porque eles são manus, né? Eles são manus, eles são condutores de povo, e esse condutor de povo não é um povo físico, mas entidades espirituais para uma mudança muito profunda, e eles estão à frente para poder fazer. E essas mudanças se dão nas nações, se dão por terremotos, maremotos, né? Por abertura de ciclos de civilizações, fechamento de ciclos de civilizações, e eles estão à frente desses trabalhos, né? Então eles estão coordenando o trabalho de equipe frente a um líder físico, né? Frente a um líder espiritual, frente a essas lideranças, assim como Cristo, né? Frente a essa liderança, nesse exemplo que eu tenho antes, uma liderança do cristianismo. Então diz que grandes personagens da história, tiveram esse assessoramento, tá? Eu já participei de palestras, não estou aqui afirmando o que estou falando, estou dizendo que o que eu ouvi, mas que serve de base para nós podermos meditar sobre o assunto de hoje. Eu já ouvi em palestras que o próprio Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele era conduzido por uma entidade muito elevada. Que essa entidade, quando assumiu, né, em determinado período o seu corpo, ele consumou todo o trabalho que foi realizado nos pilares da nova República Nacional. Inclusive nos dias de hoje, né? Hoje que eu estou falando 2020, mas você pode estar olhando isso 2030, 2040, mas nos dias de hoje, ainda tem muita ventilação de arranjos que foram feitos na chamada Nova República, né? Porque antes disso era chamada o período da República Velha. Período até pouco crítico, né? Meio uma república com fragmentos, ainda se organizando, saindo do Império, se organizando como república, e depois de 1930, né, com Getúlio assumindo o poder, numa estratégia militar, uma ideia com apoio de militares, Getúlio Vargas assume o poder e começa a ser instalada a nova república. Vai um determinado período,
chega-se até um determinado período, Getúlio se afasta por um período, mas retorna em perto da década de 60, 50, né? E aí consuma grandes transformações no Brasil. Grandes transformações, ou a industrialização brasileira é um exemplo, as leis do trabalho, a instituição do salário mínimo, né? Assistência social, não existia assistência social, código prisional, na revisão do Código Penal, tal, década de 40, né? E muitas questões. Isso tudo nortearam o povo brasileiro por muitos anos, norteia até os dias de hoje. Claro que ajustes foram feitos, né? A Constituição e também a Constituinte de 88, a Constituição de 88 trouxe emendas, mudanças, para alguns casos da Constituição de 40, mas a Constituição lá foi a base, né? A Constituição daquele período foi a base para a nova Constituição, a nova Constituinte brasileira. Então você para analisar, diz que foi uma pessoa de grande visão e grande necessidade para aquele momento, para que pudesse acomodar pedras, né, expandir pensamentos nacionalistas e coisa do povo, para poder assentar a base para o crescimento e a expansão espiritual, ou para alicerciar melhor o crescimento dos espíritos que viriam encarnar-se no Brasil naquele período, ou pós o período. Né? Então nós estamos vendo falar de um período de trabalhos que foram realizados, inclusive Getúlio Vargas criou diversas estatais, a Petrobras, com o petróleo é nosso, foi feito também uma talvez das mais questionáveis até hoje, a Vale do Rio Doce, né? Mas tem aquela do aço, que agora tem ali em São Paulo ainda, a primeira transformadora de aço, né, da América Latina, foi feito aqui, pelas mãos, né, de Getúlio. Eu me esqueci o nome dela, gente, mas o pessoal vai lembrar, vocês vão saber, vão lembrar o nome dela. Companhia Nacional do Aço. A Companhia Nacional do Aço foi feito com as mãos de Getúlio Vargas. Que inclusive o que acontecia, nós não tínhamos o domínio de processamento do aço, nós vendíamos a nossa matéria-prima para fora e tinha que comprar mais caro. E ainda pelos acordos bilaterais é mais ou menos assim. Mas nós tínhamos, nossa grande processadora de aço nascia ali. Né? Nós podemos falar também das motores dos caminhões, a Fenemena, podíamos falar de várias. Muitas já foram vendidas, né? Se eu não me engano, não, os Correios foi antes, né? O Banco do Brasil, não, assim foi tudo antes, os bancos. Mas tem muitas, né? Inclusive o Exército trabalhando nas estradas, nas rodovias. Aqui onde eu resido, na cidade que eu resido, é Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Aqui o aeroporto foi deixado como é um legado dele, né? Nosso único aeroporto é um legado. É um legado de Getúlio Vargas, né? O Hugo Cantergiani, o aeroporto, o monumento ao imigrante que nós temos. Naquele tempo não era... Hoje é BR-116 que corta aqui. Inclusive ela está a cerca de 1 quilômetro da minha casa aqui, a BR-116, né? E a BR-116 ela era estrada federal. Né? Foi feita uma luta para que fosse aceito ela para ser uma estrada federal, para que a BR passasse no futuro aqui. Foi consumado por ele, por visita, mas claro que tinha um cunho essa visita, né? Aqui é uma comunidade italiana e a guerra gerou grandes desgastes com a comunidade italiana, né? A segunda Guerra Mundial. E ele veio em uma certa missão de paz, de reconciliação com os italianos daqui, porque aqui foi permitido que os italianos não falassem o dialeto italiano. Os italianos estavam muito conectados à pátria italiana, mesmo estando aqui, né? Recebiam muita informação da Itália. Há informações que eles andavam, né? Eles andavam eles eram muito mussolinizados, eles eram muito apegados às ideias mussolínicas. Inclusive eles se reuniam, né, nas tavernas, nos armazéns, para deliberar sobre o que o Mussolini dizia lá na Itália, que vinha através dos jornais. A língua italiana foi proibido de falar aqui, as ideologias partidárias italianas foram segregadas, né, terminadas aqui. As pessoas se encontravam nos porões. Ocorreu uma agrura, né? Ocorreu um período de uma agrura aqui em Caxias do Sul, e ele veio numa conciliação, então ele fez diversas obras aqui.
Mas enfim, não é história, não é história o nosso encontro aqui, né? Não é história. E aí diz que esse ser, ele foi, vamos dizer assim, abduzido, né, por uma entidade superior para realizar essas obras, né, realizar essa direcionalidade de massas dentro do Brasil. Diz que foi. Inclusive a primeira rádio que foi instalada no Brasil, também de Getúlio, né, a rádio lá no Morro do Corcovado, cartão postal do nosso Brasil, do nosso país, chega a me emocionar quando falo essas coisas, né, de um tamanho e envergadura de feitos e realizações para a sociedade. Claro, não vamos dizer que talvez tenha, na visão de hoje, talvez as pessoas dizem que não acertou tudo, mas para o momento eram grandiosos feitos, né? Não vamos entrar nesses pensamentos aqui. E diz que ele foi isso, um Manu, né? Um condutor de povo, foi recebido. E aí diz que essas histórias que contam, que quando a entidade, o espírito, enfim, se afastou e ele recobrou a lucidez, ele ficou perplexo com aquilo tudo. Diz que ele não soube administrar as coisas que estavam acontecendo e suicidou-se. Não aguentou, não suportou, né? Entender tudo aquilo, como aquelas coisas aconteciam e suicidou-se. É o que contam, tá? Não estou aqui afirmando e não afirmando, estou dizendo para mim o que eu já ouvi falar nas minhas caminhadas e andanças por aí, né? Diz também que Hitler era assim, mas Hitler, claro, com uma polaridade de ferro e fogo, né? Diferente de uma polaridade, mas com outros princípios. Mas veio também num trabalho de desmanchar, né? Mas enfim, não vamos entrar em méritos, que não tem autoridade para entrar em méritos, não tem nem discernimento, conhecimento para deliberar sobre isso. Diz que Hirohito também, né? Hirohito do Japão também, e assim por diante, né? É o que dizem. Mas enfim, deu para você entender, né, o que aqui quer dizer. Então diz que alguns mestres que vêm, assumem, alguns não aparecem tanto assim, né? Eles não se figuram como lideranças da comunidade em físico, mas figuram-se como lideranças da comunidade em espiritualmente. Significa que eles fazem missões. Por exemplo, podemos citar aqui talvez Chico, né? Auxiliado muitas vezes. Chico, para ter uma noção de um exemplo tão direto de Chico, Chico não era ele tinha o dom da psicografia, mas quem escrevia era outros. Então, ou seja, ele emprestava a sua ferramenta era emprestada para que outros conduzissem. Seu corpo era assumido por outro, né? Para que pudesse configurar a obra. E assim por diante, é o que está mais ou menos querendo destacar aqui, né? Querendo fazer esses destaques aqui. Tá bom? Só passado esse preâmbulo, mas o que aqui quer nos chamar a atenção agora como conhecimento yoga? A causa da escravidão, o relaxamento da causa da escravidão, que permite tudo isso, né? Desapego, bondade. Inclusive as pessoas que estão mais desapegadas dentro do caminho da espiritualidade, elas têm muitas faculdades desenvolvidas. Isso tudo é pela causa da cessação da escravidão. E um ponto específico importante aqui para nós vermos é o conhecimento das passagens. É uma palavra bastante mencionada, comentada pelo meio do espiritismo, né? O fulano é passista, o cara deu passagem, né? Mas aqui vai explicar o que é essa passagem, né? Imagina, quando a gente fala passagem, a gente já imagina um lugar para se passar, né? Medite nisso. Só se passa num lugar que se oferece uma passagem, que se oferece um caminho. A linha tem passagem pelo buraco da agulha. Correto? O trilho tem o trem tem passagem pelos trilhos. Perfeito? Então, quando a gente fala a palavra passagem, né, o passageiro utiliza do ônibus porque ele lhe confere a passagem. Então, percebe que, quando a gente fala, né, conhecimento das passagens, figura-se
há um canal, há um caminho, há uma direção para que se ocorra. E é isso que aqui é o ponto importante de nós entendermos aqui, tá? Então nós vamos um pouquinho de leitura para nós podermos concluirmos, então, o que nós vamos aqui tratar. Tá? É o Sutra de número 39 da terceira sessão. A mente pode entrar no corpo do outro por meio do relaxamento da causa da escravidão e da posse do conhecimento das passagens. Aqui está falando que seguinte, né? Só para deixar aí, só para não dizer que não falei das rosas, né? Só para não dizer que não falei. Nós estamos falando aqui não de passagens comuns ou de irmãos sofredores, estamos falando de espíritos de hierarquias superiores, utilizando o corpo dos seus aprendizes, ascensionados, dos seus discípulos, né, aqui no livro, vai na Trata Juízo, para a finalidade de trabalhos materiais. Né? Tá bom? E a gente não precisa levar isso muito pelo minabolante, porque a partir do momento, vamos pensar aqui, ó, né? De uma forma mais abstralizada, não tão concreta, mas vem para cá e pensa aqui. O cristianismo, todos aqueles que por aqui estão vertendo no caminho de Cristo, não estão manifestando Cristo de certa forma, não estão dando passagem a Cristo de certa forma? Meditem nisso. Meditem nisso, né? Quando uma pessoa está muito cristianizada, está bem acendido no amor, na bondade, ele não está manifestando Cristo em si, não está dando passagem a Cristo. Inclusive Cristo mesmo diz, né? Quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Mas o que é lá estar? Físico? Espírito? Essencialmente, suas essências. Pense em abstralidade, todas as nossas essências abstratas existem, elas estão aonde? Elas se manifestam. Tem todo esse cunho de profundidade para se entender, mais profundo. Tá? Vamos um pouco de leitura e a leitura vai trazer esclarecimentos maiores. Destacando que os pontos estão na terceira parte. O poder de entrar no corpo de outra pessoa é um CID conhecido. Deixa eu só fazer perdão, gente. Tem mais um ponto que eu estava esquecendo-me que eu preciso falar aqui, antes que fique para trás. Vamos destacar que, para os dias de hoje, essa linguagem que nós estamos falando é senso comum. Mas medite e pense para os tempos nosso tempo do Patanjali, esse assunto. Era um assunto muito fechado, era um assunto de que poucas pessoas entendiam, era um assunto oculto, era um assunto místico, era um assunto muito resguardado. Ainda é nos dias de hoje, mas imagine aquele período. Claro que aquele período não se tinha outras bases institucionais, né? Não existia assim uma base institucional que levaria a uma pressão do senso popular. Hoje o senso popular brasileiro está norteado num cristianismo catolizado, né? Não vai por esse caminho, não corre, não foge, foge para cá, vem para cá, não vai ali, tal, medo, né? O castigo de Deus, está nesse sentido, né? Mas naquele tempo isso se experienciava de pouco diferente também, não sem amarras, mas era diferente. Mas mesmo assim temos projetar a realidade para aquele momento. Essas palavras que nós estamos falando agora aqui parecem triviais, porque o agora nos permite. Mas imaginamos 1700 falar sobre um assunto desse. Pense antes do iluminismo francês você falar sobre essas coisas. Um imbróglio que não causaria na mente das pessoas. Ainda causa nas mentes de hoje, né? Então vamos de novo. O poder de entrar no corpo de outra pessoa é um CID muito conhecido, que os ocultistas às vezes utilizam em seu trabalho no mundo exterior. Não deve ser confundido com obsessão. Inclusive a obsessão foi mais ou menos como nós já falamos aqui, né? Com a qual se parece externamente. Na obsessão, a entidade que entra no corpo é um tipo inferior de alma desencarnada, prisioneira do desejo, que toma posse do corpo físico da sua vítima pela força, a fim de estabelecer algum tipo de contato temporário
e parcial com o mundo físico para satisfazer seus desejos. Perfeito. Aqui está falando muito inferiorizado, não é isso? É um trabalho de hierarquia espiritual evoluída, né? Elevada. No exercício deste poder por um yogi de uma ordem elevada, é tomada de posse do corpo de outra pessoa, primeiramente com o consentimento e o conhecimento da pessoa, que em geral é um discípulo do yogi e, portanto, está em perfeita sintonia com ele. Preste atenção nisso, né? Há consentimento, há entendimento, né? Há um trabalho de devoção, há um trabalho não é imputado, né? Há um trabalho de mútuo amor e relacionamento, há um entendimento, mestre, né? Assuma, mestre, você assuma. Há um trabalho muito grande de entendimento, né? Em segundo lugar, não se trata de satisfação de qualquer desejo pessoal do yogi. Imagine só, não é para satisfação de desejos mundanos, de coisas, né? É trabalho de altíssima grandeza e espiritualidade. Ele toma posse do corpo de outra pessoa a fim de realizar algum trabalho importante e necessário para auxiliar a humanidade. Preste atenção nisso, a humanidade. Na maioria dos casos, a finalidade do yogi pode ser alcançada mediante a materialização temporária de um corpo artificial, por meio da sua Kriya Shakti, no ambiente em que ele queira realizar o seu trabalho. Né? A ação de mexer, de materialização, né? Mas paramos para ver que esse corpo é um corpo que tem deficiências, não é deficiência, tem dificuldades, não é 100%, né? Uma materialização é difícil, é curta, Bom, vamos entender aqui, ó. No ambiente em que ele queira realizar o seu trabalho, este corpo artificial, conhecido como Nirmana Kaya, apresenta, porém, certas limitações, podendo ser mais conveniente que ele tome o corpo de um discípulo pelo tempo que for necessário. Nessas condições, o discípulo sai do corpo e o yogi ocupa. Tá? Durante esse período, o discípulo permanece nos planos mais elevados em seu veículo mais sutil, voltando a ocupar seu corpo quando este ficar vago. Algumas pessoas, alguma coisa que talvez não esteja aqui apresentada, este yogi, esse mestre que assume o corpo do yogi, aqui aponta para todas essas direções, né? Que ele já não está fisicamente presente, mas ele é um instrutor dele. Eu fico pensando, será que um instrutor físico conseguiria migrar? Consegue sim, né? Sim. Eu sou físico aqui, eu consigo migrar e habitar um corpo de outra pessoa lá. Sim, sim. O yogi físico consegue. Transmutando-se, né? Sim, sim. Tá. Algumas pessoas, especialmente no Ocidente, sentem aversão peculiar por essa ideia de alguém ocupar o corpo de outrem. Não há, porém, justificativa para esse tipo de sentimento, já que o corpo não passa de mera moradia e instrumento para o trabalho da alma no plano físico. Uma justificativa, né? Plausível, né? Nós nos importamos de tomar, Não nos importamos de tomar por empréstimo a casa ou o carro de um amigo temporariamente. O que então está errado em um yogi tomar emprestado o corpo de outra pessoa que está disposta para obsequiá-lo? Este sentimento de repulsa deve, sem dúvida, ou a nossa completa identificação com o corpo físico, ou de fato, equivocadamente pensarmos que a ocupação do corpo de outrem desta maneira significa necessariamente o domínio de sua vontade. Subjugação, né? Não é assim. Não é assim, é assim. Ui, cara, que coisa, ele toma o corpo do outro, não é assim.
Não é assim. É uma conferência de mais alta celebridade, mais alta bondade, generosidade para a execução de um ato. É muito evoluído. Até se vocês quiserem parar e meditar sobre tudo isso, vocês vão entender. Né? Desculpa parecer que eu estou um pouco atropelando a leitura, que nós estamos já chegando quase a 10 minutos de concluirmos a nossa jornada e a gente está, né, metendo-lhe um pouco de velocidade para poder concluir a leitura. Agora nos faltam 2 parágrafos, né? Nos faltam 2 parágrafos, que é onde os parágrafos que é importante para nós entendermos o que o Sutra quer nos dizer. Então aqui já nos ficou entendido, né, que para nossas meditações que já ficou entendível, né, para as nossas meditações e nossas observações, que esse corpo aqui, né, que o corpo é um instrumento, é uma ferramenta. Inclusive quem está assumindo ele somos nós. Nós estamos assumindo esse corpo, né? É uma ferramenta. Mas que nós assumindo ele como ferramenta, nós emprestamos para que o outro ocupe como ferramenta. Mas não assim, sai daqui que eu vou usar, ou com pressão, com força. É algo de mútuo relacionamento e entendimento e de uma devoção tamanha para a bondade de realização da consumação de um projeto para a sociedade muito grandioso. É algo muito profundo, né? É algo de pleno em bondade e amor. Fazendo aquela mesma analogia do Cristo solar, Cristo planetário, com o Cristo comum ali, aquele ser humano, né, que manifestava, naquele exemplo. Imagine qual era a relação de bondade, né? Poder ter a ferramenta emprestada para a realização de tais trabalhos. Imaginamos, né? Então tenta imaginar tudo isso, essa relação. Era uma relação de ódio, era uma relação de subjugação, não confunda com obsessão, né? Diferente, né? Não fica com subjugação possessiva. É por amor próprio, por crescimento próprio, né? Analisem isso, né? Mas para poder chegar a uma sensação dessa, para poder chegar a um determinado ponto desse, né? Tem-se a haver condições para isso. Então de ter 2 condições. Primeiramente, o tal relaxamento da escravidão. O que é relaxamento da escravidão? Tem que ter já um yogi desapegado, né, que tenha conhecimento já em samadhi, já entendeu a realidade transcendental desse mundo, já enxerga esse corpo dele de verdade na posição que tem que ser vista, né, com muito asseio, muito carinho por ele, mas entender que é somente uma ferramenta. Tem que ser um irmão que já esteja, né, afinado junto com outros irmãos. Enfim, tem algumas coisas, né, que tem que estar no plano de fundo. E a segunda questão, né, que tem que ter o conhecimento das passagens, das nadis, dos veios, dos vínculos para que isso ocorra, né? Nós temos diversas passagens, né, inclusive de fluxos energéticos, de fluxos mentais, fluxos onde vertem energias e tudo mais. Então tem que ter esses conhecimentos. E isso somente quando o yogi atinge, né, o samadhi, aí é revelado, ele consegue entender tudo isso e mergulhar sobre tudo isso. Não é bem assim, né? Não tá ali. Não. Tem que ser yogis instruídos, versados, evoluídos, né? E é nesse sentido que a gente vai mergulhar um pouco mais aqui, tá? Há 2 condições que devem ser preenchidas antes que o yogi esteja apto a exercer este poder. A primeira é o relaxamento da causa da escravidão. Essa palavra é colocada aqui entre aspas.
significa que ela tem um entendimento não no pé da letra, né? Ela tem uma essência do entendimento por trás disso. Escravidão, obviamente, significa esse apego à vida, em geral o corpo físico em particular. A causa fundamental de ambos os aspectos são os 5 kleshas que produzem os veículos dos karmas, conforme explicado na segunda sessão no item 12. Os kleshas, né? A teoria dos kleshas, lembram? Esta escravidão é relaxada, embora não completamente destruída, quando o yogi estiver atenuado os próprios kleshas e exaurido suficientemente seus karmas através da prática de yogi. Você percebe que fala exaurido seus karmas. Então, olha o caminho que tem que ser preenchido, né? Tá vendo só? Não é assim, né? Algo Isso para trabalhos dessas extremas importância, grandiosidade e tudo mais, né? A segunda condição é que o yogi deve ter um conhecimento detalhado das passagens ou canais pelos quais o centro da mente passa. Centro da mente passa. Chitta. Quando ele entra ou sai de um corpo. Diferentes nadis no corpo servem a propósitos específicos. E uma delas, denominada Chitta Vahanadi, serve como uma passagem para o corpo mental, ou melhor, centro mental, quando ele sai e entra do corpo. Por centro mental, entende-se o centro comum dos veículos superfísicos, através dos quais Chitta funciona. Né? Então é um veio específico, é um caminho específico. Muitas pessoas não compreendem que o exercício dos poderes do yoga baseia-se no conhecimento detalhado e preciso dos veículos físicos e superfísicos, tornando-se necessário um rigoroso treinamento, aplicação deste conhecimento a propósitos específicos. O yoga é uma ciência e suas exigências são tão exatas quanto as das físicas. E assim encerra-se então o sutra a ser analisado. Veja só, né? Então significa que quando nós estamos praticando pranayama com o objetivo de Kundalini, né? A energia que sobe, desobstruir as nadis, com os centros energéticos, né? O ar circulando, desentupir esses canais das nadis. Olha quantas coisas já nos confere. Das obstruções dos fluxos energéticos do nosso corpo. Observem então, né, meus amados, quanto conhecimento puro, quanto conhecimento transcendental, quanto conhecimento de verdade, né, tem de se ter para isso. Não é simples palavras jogadas ao vento. Eu quero já desde já, né, pedir desculpas se caso na primeira parte desse sutra de hoje, os conhecimentos o que a gente falou, né, de senso comum, senso de conhecimento talvez raso, ou não, né? Nós vamos dizer assim, está errado, é puramente errado o que ele disse, são coisas que a gente ouve, né? Não estou afirmando serem certos, serem errados, mas são coisas que nós vamos ouvindo. E eu trouxe elas como senso comum para que nós mergulhássemos, não querendo estragar a sua expressão, sua verdade,
não querendo também arranhar, né, em suas importâncias, mas só para vocês, para vocês conseguir palpar, conseguir formatar elementos, né, conseguir criar os elementos, enxertar na mente de vocês, para vocês dominarem o assunto. Em nenhum momento eu quero aqui, né, falar, agredir ou destruir ou dizer que isso, né, com muito carinho e respeito, tá bom, gente? E assim então nós vamos fechando mais esse sutra, importância, né, do nosso caminho do yoga, desses desapegos, no sentido de libertarmos-nos, né, dessas amarras desse mundo e libertarmos, né, dessas amarras. Ok, irmãos, no próximo encontro, então, pelo domínio de Udana, né, Udana, obtém-se a levitação e o não contato com a água, o lodo, os espinhos, etc., né? Vamos entender tudo isso no próximo encontro. Sutra de número 40 nos chama. O Sutra de número 40 é bem curto, né? Um parágrafo. 41, 42, 43, 44, 45. Nós estamos chegando ao término, né, de mais uma sessão. E depois nós vamos para a quarta e última sessão do nosso livro do Yoga Sutras. E vamos finalizando nossa jornada, né? Quero agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que acompanharam mais um dos nossos materiais, né? Muito obrigado a todos, irmãos. Muito obrigado a todos vocês. Hein? Grato mesmo. Namastê. Tatsavitur Veritiam Vedikuti Santi Mahim Tionach Prachodayat